Exclusividade, a gente conversa com o Dr. José Roberto Rosa, que representa a família da Priscila Delgado, já agradecendo pela gentileza do Dr. José Roberto. Doutor, obrigado pela presença, pela participação aqui no Balanço Geral. Doutor, definitivamente a família não acredita na versão apresentada pelo delegado para a morte da Priscila? Bom dia, Celso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês da Record. Vocês foram a primeira emissora a se colocar à disposição da família nesse momento triste e nos apoiar nessa nossa tentativa que nada mais é de chegar na verdade. A família, diante de todo esse contexto que foi apresentado até o presente momento, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tive acesso ainda nem ao laudo de exame residográfico realizado nem na Priscila e nem no Dr. Paulo, e nem ao laudo de exame necroscópico feito no corpo dela, bem como no laudo de exame de corpo de delito. Tudo que nós temos agora são situações extra-autos, ou seja, informais, passadas à minha equipe, que a minha extensão do meu escritório aí em São Paulo, e, portanto, nós não temos um embasamento técnico que está no papel. Tudo que eu tenho até agora, e isso também me causa estranheza, essa resistência da Polícia Civil em franquear vistas de todos os autos da minha equipe, e nesse contexto todo, infelizmente, nos leva a crer que a história não é essa que foi contada. A história é outra e não tem como, nesse momento, a família aceitar a tese de suicídio. Doutor, qual é a tese, na opinião da família, e com base nessas informações, as que o senhor conseguiu ter acesso por enquanto? Qual é a tese da família? O senhor acredita que houve uma briga entre eles e que ela morreu numa reação dele? É isso, doutor? Pois bem, Celso, é importante eu apenas cotejar alguns fatos aqui que nos levam a pensar dessa forma. Então, a primeira situação, não havia entre este casal qualquer ideia de que estava tendo uma crise. Muito pelo contrário. Este casal estava feliz, casamento marcado para o próximo dia 5 de maio, família pronta para ser visitada no último dia 22, passagem comprada da família para vir a São Paulo no casamento. Então o clima era tranquilo, este casal vivia de forma muito tranquila, vivendo uma paixão. Segunda situação, todos surpreendidos naquela manhã de quarta-feira, dia 20, com este cenário apresentado. Chama muita atenção, o primeiro momento foi o fato de que o Dr. Paulo, poucos minutos antes de ser submetido a uma cirurgia, através de uma terceira pessoa que se encontrava ali, já ele entubado, todo com os aparatos cirúrgicos, ele inicia uma autodefesa, coisa que nos causa estranheza partindo do ponto de que nós estaríamos tratando com a verdade. Ele inicia uma autodefesa, dizendo que a Priscila disparou contra ele, depois se matou, já anunciando que teria uma moça chamada Juliana, que sabia de tudo, assim como o padre também saberia de tudo, partindo do pressuposto que só os dois estavam no apartamento, então já tentando dar um norte defensivo. Posteriormente, na sequência deste evento, os agentes peritos não conseguem extrair material da mão dele, do braço e etc., ao argumento que ele estava entregue aos cuidados médicos. Ora, se tinha uma pessoa alheia aos quadros médicos fazendo uma gravação, por que é que não se permitiu que os peritos extraíssem material da mão dele, coisa que leva pouco mais de 1 minuto? Então, nesse primeiro momento, já nos chamou a atenção e, opa, tem alguma coisa errada aí. Posteriormente, vai a advogada do Dr. Paulo, entrega uma receita médica na delegacia, dizendo que essa receita médica era um medicamento prescrito no último dia 22 de abril, ou 24 de abril, para a Priscila, e que ela estaria fazendo uso desse medicamento e já entrega um estudo precário, dizendo que esse documento, este medicamento, através daquele estudo, causaria ideação suicida. Veja, nós fomos olhar o medicamento. Primeiro, a família não tinha conhecimento nenhum desse medicamento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto,
Aquele medicamento é um medicamento que já foi no passado utilizado para as questões envolvendo a ansiedade por alimentação. As moças, as misses, as moças modelos, tá? Elas faziam utilização desse medicamento. Esse medicamento não tem absolutamente nenhuma relação com ideação suicida. Muito pelo contrário, é um medicamento utilizado para acalmar a pessoa. Ele é um medicamento contra a ansiedade. E então foram situações que foram levadas, Celso, durante o curso desses primeiros dias, que nos levaram a crer de forma praticamente taxativa de que alguma coisa aconteceu que não foi isso que o Dr. Paulo está relatando. A Priscila jamais teve qualquer ideação suicida, jamais teve qualquer... A Priscila era uma menina de bem com a vida, uma moça do interior, cheia de sonhos, cheio de expectativas, que se apaixonou, doutor, infelizmente, pela pessoa errada. Doutor, só para a gente encerrar, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas para a gente encerrar, sem esse residográfico, que o senhor falou que não dá para tirar, que não foi tirado na hora, sem esse residográfico, é possível ainda assim, se esta história que a família acredita, que o senhor está levantando e apontando para a gente agora, se é possível provar isso? O trabalho da perícia é fundamental nesse caso, mesmo sem o residográfico? O trabalho da perícia é fundamental e é justamente por isso que informações extra-autos dão conta de que o cenário apresentado, as fotografias apresentadas, a trajetória da bala no corpo dessa menina indicam que ela não poderia ter se matado, ela não poderia ter disparado contra ela própria. Esse exame residográfico, ele era importante ter sido feito na hora, ele foi feito um dia depois. Mas o importante deixar claro é que este material orgânico, esse material pólvora, ele poucas horas depois ele evapora, ele não é absorvido pela pele. Então, feito no dia seguinte, muito provavelmente esse exame restou negativo. Então, é esta ideia que nós queremos entender. Por que é que se está fazendo as coisas desta forma? Doutor, olha, a gente vai continuar acompanhando esse caso. O senhor tem microfone aberto aqui porque as pessoas querem uma resposta. Como o senhor falou, o importante é a justiça. Eu vi um depoimento do pai da Priscila dizendo o seguinte: se realmente aconteceu o que o delegado falou, tá tudo certo, é isso. Mas a gente quer saber o que de fato aconteceu. Se foi isso, eu vi um depoimento do pai dela dizendo isso. E ele tá certo. Se foi isso, se de fato se comprovar que foi exatamente como aconteceu, é uma tragédia de qualquer forma. A vida dela tá perdida, mas é importante que a família saiba a verdade. Então, o senhor tem microfones abertos aqui com a Record TV, doutor, e eu agradeço a sua gentileza de mais uma vez conversar com a gente aqui. Qualquer nova informação, por favor, nos passe. O senhor sabe, já está fazendo a entrevista aqui por Skype, tem informação aqui, é a nossa prioridade e o senhor pode voltar assim que tiver qualquer novidade, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigado, Celso. Um bom dia a todos. Obrigado. Olha, tá indo aí, ó, com exclusividade, essa é a marca do jornalista da Record TV. O doutor conversou com a gente, trouxe exatamente por que a família não acredita na versão apresentada pelo delegado e o nosso compromisso com você é continuar nesse caso. A gente vai voltar a falar desse assunto, é o nosso compromisso com você.